Oi gente, bem-vindo à minha cabana, minha e do Rodolfo, e ao canal do YouTube. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Tava eu pensando em começar a produzir alguns vídeos, talvez mostrando processos de pintura, onde a gente pudesse conversar junto, aprender junto também. Então eu filmei o processo desse retrato em aquarela aqui. E quero mostrar pra vocês o passo a passo, enquanto a gente conversa junto. Eu vou falar um pouquinho dos materiais que eu utilizei, dos papéis, das aquarelas, das tintas, algumas técnicas também que eu gosto de utilizar quando eu produzo alguns retratos. E eu espero que vocês gostem. Então, como é um vídeo novo que eu tô experimentando, eu aceito qualquer tipo de sugestão que vocês tiverem para poder melhorar e poder também trazer mais tipos de vídeos sobre a aquarela aqui pra vocês. Então é isso, vamos lá. Aqui é o meu bloco da marca Artes. Eu tô usando agora esse grano satinado, que é prensado a quente, então ele é mais liso, não tem aquela texturinha. Eu gosto bastante dele, eu gosto desse e do grano fino. Essa é a minha aquarela de pastilha da... Eu não sei como se pronuncia corretamente, se é Wingo ou Wingo, é com W. Eu ganhei de presente de uma pessoa que estava lá na Alemanha e trouxe pra mim. Eu cheguei a procurar por aqui, mas eu não encontrei nem na internet, então eu não sei dizer. Só que ela tem uma... Ela se parece muito com a marca Winsor & Newton. Eu gosto bastante também dos pincéis. Ali eu tô utilizando os pincéis da Amarradinho, dos esquilos da Winsor & Newton, que são muito bons. Também coloquei junto para fazer os brancos um gouache, tinta gouache branca para fazer aqueles pontos de luz no final. E também estava com uma tinta da Ecoline dourada para fazer alguns detalhes ali do colar que ela tá utilizando. Então, para começar, eu gosto sempre de fazer uma camada, uma primeira camada de uma cor sólida como o amarelo, para ficar uma arte mais ensolarada, assim. Depois disso, os tons acabam ficando mais na mesma tonalidade, sabe? Se tu faz uma camada de uma cor, as cores combinam melhor. Então também algo que vale lembrar para quem não está acostumado a pintar retratos assim em aquarela é de que as primeiras camadas nunca vão ser o resultado final, porque a aquarela é uma tinta aguada, né? Ela é transparente, então não importa as primeiras cores que se colocam nas primeiras camadas, elas não vão aparecer muito no final da pintura. Nas sombras eu gosto muito de utilizar roxo, azul, cores mais frias que dão essa sensação de profundidade. Se a gente utilizar apenas um tipo de cor para a pele, né, que a gente acha que vê uma pele mais avermelhada, e começar a utilizar mais marrom, vermelho, esse tipo de cor, pode não dar essa sensação de profundidade, pode fazer o inverso, pode parecer que ela é uma pele mais opaca, por consequência também fica uma pele mais escura. E como aqui a gente está fazendo uma pele clara, é importante trabalhar com essas cores diferentes para dar uma aquarela mais limpa, digamos, não tão pesada, sabe? Não tão opaca. Então, a gente começa a fazer algumas das primeiras camadas ali. Tem toda aquela questão de esperar secar, mas dependendo do local a gente não espera secar completamente. É bom trabalhar também com a camada um pouco mais úmida, mas não molhada, porque se a gente trabalhar com uma camada molhada sobre molhada, ela acaba não dando aquele efeito de transparência que a gente busca de camadas. Ela acaba misturando todas as cores, o que deixaria como um grande borrão, assim. Aqui, como é um time-lapse de um retrato, eu acabei esquecendo de... Eu achei que tivesse dado play na câmera quando eu fui gravar a parte ali do cenário, mas quando eu terminei eu fui olhar para o celular e vi que não tinha dado play, então eu acabei perdendo essa parte.
Mas como é um time-lapse de retrato, então não vi muito problema, porque o processo que a gente vai conversar mesmo é do retrato em si. Então ali nas bochechas, né, a gente consegue ver que parece uma chinelada na cara, porque tá muito forte, né? Então dá esse estranhamento. Mas, de novo, a aquarela ela é uma tinta aguada, ela é transparente, então depois que ela seca completamente, ela dá uma suavizada no tom, ela não fica tão forte assim. E também tem o fato de que ao redor dela, né, a gente não pintou, então pode dar essa sensação de que tá mais forte do que realmente tá. Então a gente pode pintar sem medo, daí esperar secar para fazer mais camadas, porque assim ela vai ficando cada vez mais viva, cada vez mais com mais profundidade. Parece que sai daquele 2D assim, né? Então é muito importante a gente trabalhar com o contraste na aquarela, porque ela é uma tinta mais fraquinha, sabe? Por mais que a gente vai pintar e parecer forte, depois que ela seca ela fica mais suave, mais delicada, assim. Então é importante dar ênfase nos contrastes mais escuros para dar essa visão 3D da imagem. Eu preciso dizer que eu nunca tinha feito uma edição dessa forma, gravando em cima do vídeo, e dá um certo nervosismo porque os vídeos estão muito rápidos e eu quero acompanhar, mas eu quero falar sobre, então eu fico um pouco atrapalhada. Eu peço desculpas, mas eu espero melhorar nos próximos vídeos também. Talvez fazer algo em tempo real para não ficar tão rápido, assim, tão apressado, né? Pra gente conseguir ver mais os detalhes também. Mas é isso, né? Na prática que a gente aprende. Então, como eu falei antes, né? Peço desculpas também por essa tremedeira da minha câmera. Mas, enfim. Continuando ali, nas sombras, né? Nessa pele clara, eu gosto muito de utilizar as cores vermelho com ocre, para dar uma misturada assim na base, né? Amarelo para luz, azul para sombra, para o sombreado, roxo também para o sombreado, verde também para o sombreado. Então esses seriam os tons principais quando eu faço uma pele clara. É o vermelhão, ocre, amarelo, azul, roxo e verde. Essas seriam as principais. Daí eu vou alternando também a quantidade de água em cada uma. Quando a gente quer um tom mais leve, mais fraco, mais transparente, a gente coloca mais água. Quando a gente quer algo mais saturado, mais forte, mais pesado, a gente usa menos água. Então essa não seria o segredo da aquarela, né? A forma que a gente utiliza ela. Percebam que eu volto diversas vezes, né, para vários mesmos pontos que eu já pintei. Eu espero secar para retornar ali e fazer mais forte, porque é assim que se vai construindo a aquarela, né? A gente vai fazendo com muitas camadas. A gente vai fazendo mais fraquinho para depois fazer uma segunda camada com outro tom para ficar um tom diferente do de baixo, para dar uma iluminação. Depois a gente quer fazer mais escuro, acaba secando e ficando um pouco claro demais, a gente volta, então vamos fazer mais a sombra, vamos colocar mais outros tons diferentes também, porque trabalhar apenas com uma cor, o desenho ele fica chapado, né? Então a gente tem que fazer essas camadas de diversos tons para dar essa vivacidade também e algo mais aproximado do realismo também. Na sombra eu poderia atacar uma cor mais forte, com menos água, para ficar já... para não precisar ficar voltando e repetindo tantas vezes ali. Até poderia, mas cada um trabalha de um jeito diferente, né? E eu não gosto muito, assim, de ir na fé, assim, na força e na fé. Eu gosto de ir trabalhando aos poucos para ter certeza do que eu tô fazendo, assim eu me sinto mais segura. Então, trabalhar com camadas me traz mais conforto dentro da aquarela. Ir fazendo aos pouquinhos, ir fazendo mais fraquinho até o mais forte.
Não me dá aquela sensação de, eu posso errar, porque dessa forma é muito difícil a gente errar. A gente pode resolver na camada seguinte, porque não vai ser algo tão forte a ponto de não poder resolver. Então é por isso que eu gosto, assim, de fazer com bastante aguada, para não ser algo final, assim, para eu ir construindo essas camadas no meu próprio tempo. Então, essa é uma forma que eu encontrei que eu me sinto mais confortável de trabalhar. E aqui na blusa dela, eu tô fazendo com bastante água, com essa intenção eu tô fazendo com bastante água sobre água. Não tô esperando essa camada secar. Tô fazendo com pincel molhado e com papel molhado também, para que se misture bastante, porque eu quero que esses borrões sejam borrões. Eu não quero nada definitivo nessa blusa, porque tem ali as dobras, né? As sombras sutis também, e nada disso é muito definido. Então, trabalhar com ela bem molhada dá um resultado legal depois de secar, porque ela fica realmente como borrões, não fica nada marcado, sabe? E esse pincel mais grosso que eu tô usando aqui, ele é de uma loja brasileira que se chama Poética do Habitar. E a marca desse pincel eu não sei se eu vou saber pronunciar, mas é Royal and Langnickel-Zen. Não sei. Mas é um pincel sintético, diferente desse outro que eu tô utilizando agora, que é do Amarradinho, que são cerdas naturais. O maior ali, ele é sintético. E com certeza, né, dentro da aquarela, as cerdas naturais são as melhores para se trabalhar. Segura muito mais a água, eles são mais macios, então dá para sentir bastante diferença, assim. Mas como esses materiais artísticos são bem inacessíveis aqui, dentro do Brasil pelo menos, né, os valores eles são bem altos. Então, quanto maior um pincel, né, ainda mais de cerdas naturais, mais alto vai ser o valor. Então eu acabei optando por um sintético, que também é bom e faz o seu papel muito bem. Já usei alguns pincéis sintéticos que eu não gostei. Não gostei de ter usado, então esse eu gostei. Achei ele bom, assim, para fazer essas áreas maiores, assim, sabe? Mas se pudesse, né, eu teria um armário cheio de pincéis para poder experimentar. É muito legal a gente fazer esse experimento de ver o que funciona melhor pra gente, né? Então, falando sobre materiais que fazem diferença no resultado, o principal deles, com certeza, é o papel. O papel faz toda a diferença dentro da aquarela. Para quem está começando, para quem está se encontrando na aquarela, querendo experimentar, querendo fazer estudos, eu indico realmente a não investir em algo com valor mais alto, né? Então, utilizar os papéis de linha escolar, que não são de algodão, mas só realmente para se experimentar, para ver, tentar entender melhor a aquarela, fazer os seus estudos. Mas se tu quiser acabar trabalhando com isso, ou fazendo algumas encomendas também, e até para visualizar onde o teu traço pode chegar, é muito importante utilizar papéis de boa qualidade, de 100% algodão, 300 gramas para cima, para segurar bem a água, né? Então, procurar marcas legais, assim, a gente vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Então, às vezes, a gente faz tudo certinho, a gente já tá ali com um traço bonito, mas a gente acaba não gostando tanto do resultado, talvez seja por conta do tipo de papel que está se utilizando, que ele realmente muda muito, assim. Então, depois disso, a aquarela, a aquarela tem muitas opções, né? Talvez eu possa fazer um vídeo falando sobre os materiais, dando dicas e falando um pouquinho sobre cada um deles. Mas existem muitas opções de marcas, né, de aquarela, e eu utilizo hoje
essa da Vingo, que eu comentei no início do vídeo, mas antes dela eu utilizava uma muito boa, que da Winsor & Newton, que é da Cotman, que é uma linha escolar também e é muito boa qualidade. E no início, quando eu comecei a estudar aquarela e a praticar, eu utilizava a linha da Pentel, que é uma linha escolar em tubinho. E eu realmente não indico essa aquarela para ninguém, porque eu realmente não era feliz usando ela, ainda mais por ser tubinho. Eu prefiro trabalhar com pastilha. Tubinho eu acho que é muito mais complexo para iniciante entender, porque tu vai ter que ali ficar tirando as tintas, vendo certinho a proporção. E nas pastilhas eu acho algo muito mais prático, elas já estão ali secas, é só molhar com quanto de água tu quiser e não tem que ficar tirando. Enfim, eu acho muito mais prático pastilhas. Mas a qualidade da Pentel eu não gostava muito da pigmentação, da coloração, da saturação, assim. Então, existem outras linhas, outras marcas hoje em dia que são mais acessíveis dentro da linha escolar, que são melhores, assim. Mas acho que daria para fazer um vídeo falando só sobre os materiais, sobre algumas marcas também. Acho que seria legal. E aqui nos cabelos, então, né? Eu nem sei se vocês perceberam, mas às vezes... Nossa, tem um gato louco aqui destruindo minhas coisas. Mas enfim. Se vocês escutarem coisas caindo, é a Dolores bem louca. Enfim, não sei se vocês perceberam que em alguns momentos eu seguro o pincel bem lá na pontinha dele. Então, quando eu seguro assim, tão mais na pontinha, quase pegando as cerdas já, é porque eu quero mais controle do pincel. Eu quero fazer algo mais definido, eu quero fazer linhas mais definidas, assim. Então, eu acabo segurando bem lá embaixo. Dolores! Eu acabo segurando bem mais embaixo pra ter esse controle. E quando eu quero algo mais fluido, pintar uma área maior, ou fazer um movimento, eu seguro o pincel lá mais pra cima, que daí fica mais fácil de fazer esse movimento fluido. Então, enfim, no cabelo, né? Eu começo com ele, então, com as camadas mais claras, para ir construindo o contraste, o sombreado, as partes mais escuras. E isso é o contrário de quem, não sei se alguém aí trabalha com acrílica, né, ou com óleo, tinta óleo. Aquarela é o oposto, né? Em outras tintas, na acrílica, por exemplo, a gente pode iniciar o cabelo com o tom mais escuro e depois indo fazer as luzes. Mas aqui na aquarela a gente vai fazendo do mais claro para o mais escuro. Então isso pode confundir para quem já trabalhou ou trabalha com acrílica, essa diferença. Então aqui eu já tô trabalhando nos detalhes, né, fazendo alguns dos detalhes menores, assim. E eu praticamente utilizo um tipo de tamanho de pincel na pintura inteira. Se não é uma área maior que eu vou pintar, que eu uso aquele grande, eu acabo utilizando esse tamanho mesmo, que pra mim funciona. Eu gosto dele tanto para detalhes menores. Eu não gosto de utilizar pincéis finos para detalhes menores, porque não funciona para mim. Como o pincel de aquarela ele já precisa ter esse formato de ponta, né? A ponta dele já é fina, então para mim funciona utilizar essa ponta fina em detalhes finos. E funciona também para áreas maiores, então eu acabo não tendo muita exigência assim com vários tamanhos de pincéis. Eu utilizo 1, 2 no máximo e tá ótimo assim.
aqui eu tô reforçando essa sombra final do pescoço dela. Eu tava achando antes muito plano ainda, então parecia que não tinha aquela sombra dos ossos da clavícula, né? E tava dando uma ideia muito como se ela tivesse um pescoção muito maior do que realmente é. Então, por isso a sombra é tão importante. A gente trabalhar bem ela para dar essas curvaturas que a pessoa tem. Então, a sombra, ela pode tanto aumentar quanto afinar. Tudo depende do quanto, né, tu vai colocando essas camadas. Aqui o cabelo dela, ele é um castanho escuro, mas que quando pega uma luz, ele abre o tom dele para um castanho loiro mais claro, sabe? Então, eu podia até ter colocado mais para ficar mais escuro, mas eu acho que todos esses tons, eles existem nesse cabelo dela, dependendo da luz. Tu consegue ver um ruivo, um loiro escuro, um castanho. Então, eu quis colocar todas essas cores. Ali em cima, onde eu tô colocando agora uma sombra, eu acho que é importante dar uma esfumaçada, colocando um azulado, talvez, para não ficar aquela marcação muito forte, muito definida entre aqui é a testa e agora começou o cabelo, uma coisa muito abrupta, assim. Então, eu acho legal dar uma certa esfumaçadinha ali com um tom frio para juntar o rosto dela com a parte dos cabelos. Eu quero vir falar para vocês também sobre a finalização com verniz, né? Porque não sei se vocês estão percebendo, mas toda vez que uma camada seca, dá para ver como fica fosco, né? A aquarela, ela fica mais opaca, mais fosca. E eu já vi muitas pessoas na internet usando um verniz líquido no final para trazer um brilho para o papel e para a aquarela. Mas eu nunca usei, eu não tive essa experiência ainda, mas eu tenho muita curiosidade de testar. Então, quando eu testar, com certeza eu vou trazer para cá. Eu já utilizei spray e verniz em spray, mas não funcionou como eu esperava, como eu vi os resultados assim do verniz líquido das pessoas utilizando na internet. Não foi nada assim, ficou bem. Pra mim não deu muita diferença, não. Eu até fiquei com medo que fosse estragar a pintura, né? Porque eu nunca tinha testado. Mas acabou não acontecendo nada, assim. Só ficou com um cheiro muito forte. Mas não deu nenhum tipo de brilho, assim. Aqui eu tô fazendo as pintinhas dela. Eu acho pintinhas um charme. Aqui eu não dei muita atenção pro cenário. Como essa encomenda, esse retrato, eu queria era para se focar no retrato em si. Não quis colocar muito detalhe, colocar muito peso no cenário ao fundo, justamente para ele ficar mais em segundo plano, assim, ele não é importante nesse desenho, então eu quis dar o foco mesmo no retrato em si. Eu acabei deixando ele mais simplificado, assim.
Aqui, para fazer o colar dourado dela, eu usei o amarelo canarinho, amarelo da aquarela mesmo. Fiz em alguns pontos um marrom, um ocre mais escuros para dar aquela sensação de brilho. Depois utilizei aquela tinta dourada que eu tenho, mas só em alguns pontos para dar como se fosse uma luz. E essa tinta branca, eu uso guache. Eu utilizava uma vez caneta gel, mas a caneta gel ela não dava o efeito que eu queria, ela era muito fraquinha ainda. Então eu experimentei o guache e gostei bastante. E eu acho que utilizar o branco, ele dá muita diferença no resultado final, ele dá bastante luz, assim, tanto na aquarela quanto na tatuagem, né? O branco, pra mim, é indispensável. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir o processo comigo, de conversar comigo. Eu espero que alguma das dicas que eu dei possa ter ajudado vocês de alguma forma. E se ajudou, se alguma dica que eu dei ou alguma sugestão que vocês tiverem, eu vou ficar muito feliz de ler aqui nos comentários para saber exatamente o que vocês acharam, o que vocês pegaram. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.